Então, além da autoridade do ensino, qual outra característica que a gente vê sobre uma igreja, e uma igreja cheia do Espírito, composta por pessoas cheias do Espírito? O que isso redunda? Redunda na evangelização dos pobres. Isso é tão forte que Jesus, quando ele foi pregar o Sermão da Montanha, lá em Mateus 5,3, o que diz lá? Bem-aventurado os pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito. Então Jesus ele estava querendo dizer exatamente que os pobres de espírito é que alcançarão a misericórdia. Mas o que esses pobres de espírito? A palavra pobre ali é a palavra ptocoí. Ptocoí fala da pobreza material mesmo, a pobreza financeira. Na verdade, ela pode ser aplicada para outros significados, mas o significado base mesmo é a pobreza física mesmo, a pobreza financeira, econômica, é essa mesmo. Só que Jesus ele não fala só bem-aventurados pobres, mas bem-aventurados pobres de espírito. E o que isso significa, pessoal? Que uma igreja que tem o mover do Espírito sobre ela também vai agir na área social da igreja, mas não só isso. Então, uma coisa que a gente precisa interromper, que a gente precisa superar, é essa divisão que infelizmente existe na igreja brasileira entre ação social e ação intelectual. Então, tem algumas pessoas que acham que a obra de ensino da igreja é somente algo teológico, é somente algo intelectual. Então, a gente vê algumas igrejas extremamente fortes no ensino teológico, mas que não tem ação social. E a recíproca também é verdadeira. Existem igrejas que têm uma área social muito forte, mas não tem ensino. E aí a coisa fica meio desequilibrada. Mas quando Jesus ele fala que o Espírito do Senhor estava sobre ele, e ele ungiu para evangelizar os pobres, ele está falando do ser humano na sua integralidade. Porque a pobreza que ele está falando aqui é a pobreza do homem sem Deus. É a pobreza do homem na sua miséria espiritual. E essa miséria espiritual acarreta em todas as áreas do ser humano. E o próprio Jesus manifestou isso. Jesus ele multiplicou os pães e peixes, ele deu de comer, só que ele também deu o quê? O ensino do evangelho. Então Jesus ele cumpria essa plenitude. E uma igreja que é cheia do Espírito, ele cumpre essa plenitude. Por que é importante falar sobre isso, pessoal? Porque, infelizmente, principalmente na área da ação social, que é dever da igreja, mas, infelizmente, esse dever da igreja foi sequestrada por pautas ideológicas. Então, muitas igrejas que bebem, por exemplo, de uma ideologia de esquerda, vai priorizar a área social como se fosse a determinação do evangelho. Aí a outra parte da igreja vai falar, não, isso aí é coisa de comunista, então não vamos fazer. Por quê? Porque fazer a área social é coisa de comunista, então não vou fazer. E não, pessoal, nenhum nem outro. Primeiro, ajudar socialmente as pessoas, e logicamente ajudar as pessoas, aí é uma outra questão, por isso que o ensino é fundamental, porque ajudar socialmente as pessoas não é fazer assistencialismo, não é ficar dando peixe para a pessoa eternamente. Você dá o peixe na primeira vez, depois você dá a vara e ensina o cara a pescar. Então é o seguinte, eu estou te ajudando agora, amigão, mas é você que tem que fazer o seu aí. Todo trabalhador é digno do seu salário. Não é fazer assistencialismo. Mas essa obra social vem da igreja. Mas como eu disse, a gente não pode fazer a obra social por conta de seguir uma linha ideológico-política, mas pelo que a Bíblia diz.